Hoje nós vamos usar um dicionário e nós vamos falar sobre as palavras e o poder que elas têm e como elas vão influenciar a sua carreira como desenhista. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos testar esse formato de vlog. Vou tentar editar menos esse vídeo e fazer mais uma ideia de conversa com vocês do que fazer uma edição mais elaborada como os vídeos anteriores, que levam um tempão para conseguir publicar conteúdo novo. Então, vocês sabem, eu sempre estou a fim de saber os seus comentários sobre os assuntos que eu trago aqui para o vídeo e principalmente nesses casos, a gente vai falar sobre questões que todo mundo vai ter alguma opinião. Estou muito interessado em saber a opinião de vocês. Essa é só a minha opinião sobre essas questões, ok? Não quer dizer que todo mundo tenha a mesma interpretação dessas palavras que eu tenho, e vocês estão super bem-vindos para dar a sua própria opinião aqui nos comentários. Discordar ou concordar, tanto faz. Eu quero conversar com vocês e saber o que vocês pensam sobre isso que eu vou falar agora. Bom, por que nós vamos usar um dicionário? Eu acredito que independente da carreira que você siga, no seu trabalho, no seu estudo, o que seja, as palavras têm um poder muito grande. E quando a gente trabalha com comunicação, ela tem um poder maior ainda. Então a escolha das palavras que a gente usa no nosso dia a dia, conforme a gente trata com clientes, conforme a gente trata com nossos colegas de trabalho, como a gente se posiciona nas redes sociais, como a gente conversa com os nossos leitores também, isso tudo tem uma grande importância. Pode até parecer um exagero da minha parte, mas eu realmente acho que o jeito que a gente se comunica importa bastante para a nossa carreira e para como ela é percebida pelos outros. Eu quero propor para vocês, então, uma reflexão sobre 3 palavras que são comumente usadas para definir o que você faz da sua vida para ganhar dinheiro e se manter. E essas 3 palavras, elas podem ser interpretadas de forma diferente, mesmo que você queira dizer a mesma coisa quando usa elas. Essas 3 palavras são trabalho, serviço e trampo. Você com certeza usa essas 3 palavras no seu dia a dia em diferentes ocasiões, diferentes situações. E apesar de que quando a gente fala elas, a gente quer dizer provavelmente a mesma coisa, elas não necessariamente significam a mesma coisa. Porque em comunicação, essa comunicação do dia a dia, tanto a profissional quanto a social, a gente está lidando com questões do vocabulário e está lidando com a questão de como que você fala é interpretado. E quando eu falo quando você fala, quando você escreve, serve do mesmo jeito, tá? Então quer dizer que a palavra que eu escolho para me comunicar e para falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, ela pode causar uma interpretação da outra pessoa, né, do nosso interlocutor, que não é exatamente fiel à interpretação que a gente gostaria que tivesse. Faz sentido. Vamos começar lendo as definições dessas 3 palavras no dicionário. Vamos lá. Verbo trabalhar. Ocupar-se em algum mister. Esforçar-se para fazer ou alcançar alguma coisa. Estar em funcionamento. Empregar esforços. Negociar. Pôr em obra. Lavrar. E agora eu vou falar para vocês a definição de trabalho. Aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Atividade coordenada de caráter físico e ou intelectual necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Aliás, um parênteses, empreendimento também a gente pode usar para falar sobre trabalho, hein? Trabalho remunerado ou assalariado, serviço, emprego, qualquer obra realizada, tipo um trabalho publicado, é isso aí. Vocês perceberam que dentro dessas definições a gente tem empreender, e a gente está vivendo uma época onde empreendedorismo é uma coisa que você ouve falar em tudo quanto é lugar. E também outra palavra que apareceu aqui na definição de trabalho é serviço, que é outra das palavras que eu mencionei no começo do vídeo. Aproveitando que estamos na letra T, eu já vou para o trampo. Tá aqui no dicionário trampo, gíria, trabalho. Agora vamos ver serviço. Ato ou efeito de servir. Exercício de cargos ou funções obrigatórias. Sinônimo de trabalho, obséquio, favor, atividade econômica de que não resulta produto tangível. Por exemplo, transporte urbano, atividades de médicos, advogados, professores, administração pública, em contraste com a produção de mercadorias, ou seja, coisas tangíveis. Muito bem. Vamos aproveitar que nós estamos falando do serviço e vamos falar do verbo servir, porque vai ajudar no meu argumento aqui. Trabalhar como servo. Exercer as funções de criado. Pôr na mesa comida e ou bebida. Auxiliar, ajudar. Convir, interessar. Por exemplo, essa solução não me serve. E é isso.
Aproveitando que a gente esbarrou na palavra empreender, eu vou colocar essa definição aqui junto, só para a gente ver o que ela significa. Propor-se, tentar, ação, empresa laboriosa e difícil, porém execução. Então a gente poderia dizer que um empreendedor necessariamente tem a ver com uma empresa, com o pensamento de empresa. Muito bem, chega de definição de dicionário, vamos conversar sobre o que essas coisas podem significar no seu discurso. Nas minhas aulas de ilustração de mercado e também de quadrinização, e toda vez que eu falo sobre nós artistas como profissionais, eu gosto de trazer esse debate sobre o uso dessas três palavras e o que elas podem significar para o seu interlocutor. A gente pode considerar uma questão de que você se comporta como profissional que você é e como profissional que você gostaria de ser. A questão é que essas palavras, elas têm uma sonoridade e elas têm, pelo menos para mim, um significado implícito que modifica a minha percepção do discurso das pessoas. Trabalho, para mim, sempre teve uma sonoridade, um significado de construção, de parceria, de realizar tarefas, realizar coisas que são parte de algo maior. Principalmente a ideia de trabalhar tem uma questão mais horizontal para mim. Eu não penso num trabalho como algo feito numa escala vertical de funções, mas numa escala horizontal. Seja porque todo mundo tem o mesmo valor dentro daquele escopo, né? Ou porque as coisas têm uma ordem específica para acontecer e sem a minha parte, a parte seguinte não tem como ser resolvida. Trabalho para mim soa mais profissional, porque vai ter uma energia aplicada a uma atividade que vai gerar um resultado. Se esse resultado ele é algo físico ou não, na minha cabeça isso não importa. A questão é que as pessoas estão executando funções para realizar um objetivo e concluir as suas metas. O trampo, por ser uma gíria, ele já traz uma questão muito mais coloquial, muito mais do dia a dia e tira um pouco da seriedade do que está sendo feito. Eu não estou dizendo que quem fala que está trampando ou fazendo um trampo não leva a sério ou não vai gerar um resultado bom de verdade, com cara de profissional. De novo, a palavra usada não está necessariamente associada ao tipo de resultado que você gera. A questão é que trampo, a própria palavra trampo me traz uma ideia de tropeço, de atropelo, uma ideia meio confusa, uma ideia meio amadora, talvez. Sem contar que pensando nessa questão de sonoridade, trampo me lembra muito Trump, que está associado, que apesar de estar ligado a um cara que eu abomino como ser humano, também é um cara que conseguiu empreender e crescer muito sendo um homem de negócios, né? Mas enfim, é uma relação estranha. Na questão da sonoridade, para mim, não está associado a uma coisa profissional, a uma coisa elegante, a uma coisa bem resolvida. Está ligado a uma coisa meio improvisada, meio confusa. Como gíria, de vez em quando eu uso a palavra trampo. Entre os colegas, os amigos, de vez em quando ela é usada. Mas profissionalmente eu nunca uso trampo para falar com os meus clientes, com os meus parceiros de trabalho, se for uma coisa mais séria, tipo editores ou agências. E aí vem a questão do serviço. Eu, particularmente, nunca uso serviço para falar de trabalho. A palavra, o significado dela está muito associado com uma questão de servir, de servidão. Ou seja, você tem alguém acima de você a quem você serve. Então dá pra gente pensar, por exemplo, eu presto serviço como microempreendedor individual, como ilustrador, como desenhista, que seja. Na definição do dicionário, o serviço, né, o prestar um serviço, está ligado com questões que não geram um resultado tangível, talvez um produto palpável. Mas mesmo que eu esteja prestando serviço, por exemplo, como revisão de texto, ou como roteirista, ou como desenhista, isso no final da produção toda vai gerar, muito provavelmente, um produto. Um livro é um produto. Uma arte original é um produto. Eu tenho uma pequena bronca quando eu ouço as pessoas falarem assim: ah, eu cheguei cedo do serviço hoje. Nossa, o serviço hoje foi pesado. Eu tenho a tendência de perceber que quando a pessoa usa o termo serviço para falar do próprio trabalho, ela não está ligada a esse trabalho de uma forma mais horizontal. Talvez lá no fundo ela não ache que essa atividade que ela está fazendo gera resultados palpáveis. E eu acho que é muito comum, talvez seja da nossa criação, talvez seja social, sócio-histórico, econômico no Brasil,
que a gente fale serviço, porque geralmente as pessoas não trabalham com o que elas amam, necessariamente. Elas trabalham porque elas precisam pagar as contas. E até aí qualquer emprego serve. E eu entendo perfeitamente isso. Mas quando as pessoas falam que o trabalho delas é serviço, eu acredito que isso tira um pouco da sensação de que você é uma parte indispensável daquela cadeia de ações que vão resultar em algo como um objetivo, uma meta, seja isso um produto palpável, tangível ou não. Então, de certa forma, falar que você faz um serviço ou que você foi para o serviço te coloca indiretamente, talvez, na posição de quem está servindo a um chefe, servindo a alguém. E as nossas relações de trabalho geralmente têm a ver com essa questão. Você geralmente tem chefe, você geralmente tem gerente, tem gestor, tem diretores, mas nunca pense que o seu trabalho é de servidão. No caso da questão do empreendedor, eu acho que é um jeito mais moderno de falar sobre pessoas que estão tentando, meio que sozinhas, construir alguma coisa grande, com o trabalho delas. Então, empreender, na minha cabeça, a sonoridade traz uma impressão de que está rolando uma construção, mas isso é talvez o resultado do esforço de uma pessoa ou poucas pessoas, e talvez isso seja um jeito mais elegante, talvez mais bonito de falar que você está prestando serviços. De qualquer forma, pensando que o uso dessas palavras no seu discurso influencia a percepção do seu interlocutor, tente evitar de falar do que você faz, especialmente se você ama o que você faz, como eu amo dar aulas, como eu amo desenhar e fazer quadrinho e ilustrar. Tente evitar de chamar essas coisas de serviço. Você não está aqui para servir ninguém, cara. Você está aqui para trabalhar, para criar coisas. Você pode estar aqui para empreender, você pode estar aqui para trabalhar, para construir. Tente usar as palavras que gerem sinônimos ou percepções e interpretações positivas sobre o que você faz. No ambiente onde você quer ser percebido como um profissional, tente evitar de usar a palavra trampo. Tente evitar de usar os termos que têm a ver com serviço. Porque pode ser que o trampo seja percebido sempre como uma coisa mais amadora, mais confusa, mais atropelada, por melhor que seja o que você faz, e que o serviço te coloque numa posição muito abaixo de quem está te chamando para fazer esse trabalho. E de novo, se você é um bom profissional, você tem que conhecer todos os processos da cadeia de trabalho que você está envolvido para que você possa entender qual é a sua função lá dentro. E nunca menospreze o que você faz. Se você é bom no que você faz, você é bom no que você faz. E se você está começando, se coloque como o profissional que você gostaria de ser. É melhor que você ainda tenha um trabalho relativamente imaturo, mas que tenha a tendência de melhorar e se porta como um bom profissional, do que você ser um grande artista e você tratar o seu próprio trabalho como se ele fosse um serviço ou como se ele fosse um trampo. Queridões, mais uma vez eu não estou tentando cagar a regra aqui. Eu não quero que essas minhas percepções sobre o significado ou interpretação dessas palavras específicas do vídeo de hoje sejam levados como regra. Vocês têm total liberdade para falar e pensar e escrever o que vocês quiserem. Mas eu acho que vale essa reflexão. Será que a escolha das palavras que você usa para falar sobre o que você ama fazer não está influenciando a percepção das pessoas sobre o resultado que você entrega? Você quer ser um profissional ou você quer ser um amador? Por que não tentar trazer para si mesmo uma postura mais profissional? Você nunca vai perder com isso. E claro, também, você não precisa ser aquele chatão do rolê que fica falando sobre a etimologia das palavras, o significado delas, no meio de um bate-papo casual. Não tem problema você falar com seus brothers sobre trampo. O problema é você chegar para um editor de uma grande editora e tratar o seu próprio trabalho como algo que não soa profissional. Você está associado com a produção de alguma coisa super bacana e que você está entregando toda a sua energia e paixão e se portar como se você estivesse lá para servir alguém. Como se a sua contribuição fosse menor do que a contribuição dos outros. Acreditem em relações horizontais de trabalho. Mesmo quando o seu cliente ou seus parceiros de trabalho se colocam em patamares acima do seu, ou aparentemente acima do seu, trate eles como iguais. Não é menosprezar os cargos das pessoas ou tentar agir como um diretor de arte quando você mal começou a trabalhar na área. Mas tente contribuir positivamente para você construir um resultado bacana. As pessoas vão perceber que você está engajado, que você tem uma empolgação, que você tem uma energia e que você é sério no que você faz. Confie em mim, isso vai mudar o jeito que as pessoas pensam sobre o seu trabalho.
Então é isso. Muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de deixar os seus comentários, pode concordar comigo, discordar comigo, vamos bater um papo sobre o assunto. Pode ser sobre quadrinhos, sobre ilustração, sobre a vida de um profissional, sobre a vida de um estudante de arte, de um professor de arte, fiquem à vontade. E como sempre, dê o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os meus vídeos, ativa o sininho lá para ele te avisar quando tiver novidades aqui. Eu estou aqui para trazer conteúdo relevante para quem trabalha com, gosta de ou ainda pretende entrar nessa área de quadrinhos, ilustração, design, arte, um monte de coisa legal que a gente curte. A gente se vê no próximo vídeo, até lá, um grande abraço, tchau!